Lula já está de volta ao Brasil após a agenda presidencial no continente asiático. Ontem, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o presidente criticou a posição da União Europeia e dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia. De acordo com Lula, as duas potências contribuem para a continuidade do conflito, já que enviam recursos e armamentos para o território ucraniano. Diferentemente de grande parte do mundo que só aponta o dedo à Rússia, Lula também responsabiliza o governo de Volodymyr Zelensky. Eu penso que a construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. O Zelensky não toma a iniciativa de parar. E eu acho que nós temos que sentar numa mesa e dizer chega. Para o presidente brasileiro, os países precisam se reunir e tratar do fim do conflito no leste europeu. Lula lembrou até da criação do G20 em 2008, quando houve uma crise econômica global. Segundo ele, seria importante criar outro grupo com países que não têm interesse e nem envolvimento com a guerra para tratar de uma trégua. Se tratando de G20, Lula deu uma cutucada após dizer que as 20 maiores potências do mundo têm que focar em temas que estão no dia da ordem. A gente poderia, nesse instante, estar convocando o G20 para discutir a questão da inflação no mundo, para discutir a questão da taxa de juros no mundo, para discutir a questão da violência no mundo, porque a violência é uma coisa muito grave hoje em muitos países do mundo. No Brasil, nós estamos tendo violência nas escolas, em creches, e nós precisamos discutir no G20 como é que a gente vai cuidar dessas plataformas digitais que não tem nenhuma responsabilidade com fake news, com a transmissão de ódio, com verdadeiras práticas terroristas através de uma rede digital, que de social tem muito pouco hoje. Antes de embarcar de volta para o Brasil, Lula ainda falou do clima no mundo, principalmente numa união para resolver essa questão. Poucas nações no mundo têm autoridade política e moral que o Brasil tem de discutir. E nós queremos discutir com muita profundidade. Estou defendendo uma governança nacional, global, mais forte. Então nós queremos mais países participando. Nós queremos países da América Latina. Nós queremos países da África. Nós queremos mais países do mundo árabe. Quando você tiver mais representatividade nessa governança global, a gente pode tomar decisão sobre a questão do clima e ela ser obrigada a ser cumprida por todos os países. Sobre a viagem à China e Emirados Árabes, Lula disse que, para além de acordos comerciais, o objetivo foi dialogar sobre a troca de cultura, ciência e tecnologia entre os países. Bandeirantes 7 e 5. Com a volta de Lula ao Brasil, o governo foca agora em votações no Congresso Nacional. Uma delas trata da nova regra fiscal para controle de gastos da União. De Brasília, repórter Rafael Procópio. O presidente Lula deve assinar nesta segunda-feira a proposta que trata das medidas econômicas que vão conduzir o governo pelos próximos anos. O marco fiscal traz novas regras e metas que vão valer a curto, médio e longo prazo nas contas da União e deve ser entregue ao Congresso Nacional para começar a tramitação. Há planos para a economia durante o mandato de Lula e um equilíbrio das contas que duraria até 2030. O projeto de lei complementar encabeçado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem como foco o controle e o pagamento da dívida pública, assim como o desenvolvimento responsável da economia brasileira. Há uma modificação no teto de gastos do governo, que atualmente é limitado pela quantidade de gastos do ano anterior, corrigido pela inflação. A nova proposta adiciona um crescimento de até 2,5% ao ano acima da inflação. Essa ideia é chamada pelo governo de mecanismo anticíclico, que também prevê um piso de no mínimo 0,6% acima da inflação, o que manteria constante o crescimento da economia. Há também uma meta de crescimento nas despesas, que podem variar entre 50% e 70% da arrecadação do ano anterior. A entrega do projeto já deveria ter acontecido, mas por manobras políticas foi adiado.
Em entrevista à Band News FM, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, enxerga com otimismo as mudanças propostas para a economia brasileira. E nós estamos otimistas com os dois projetos. O presidente da Câmara é favorável, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é favorável, o presidente Lula é entusiasta. E o mais importante, a sociedade está madura. Há quantos anos nós discutimos reforma tributária? Todo mundo sabe que ela é necessária. Esse é um dos entraves ao maior crescimento brasileiro. O Congresso, eu acho que vai debater bastante, isso é bom, né, discutir, mas acho que ela será aprovada. O primeiro passo da reforma ao chegar no Congresso será a avaliação pelas temáticas da Câmara dos Deputados e depois o plenário da Casa. Na sequência, passa para o Senado, com o mesmo caminho. Em caso de modificações, voltará à Câmara antes da sanção presidencial. Bandeirantes 7 e 8.